uma alegria pensar nessa trajetória de vocês, no que Deus tem feito nesses 6 anos. Como todo ser vivo, a vida de alguém começa antes do ser vivo existir, não? Tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que sonha e que começa a fazer planos, que começa a imaginar. E vocês também começaram dessa forma, como o Leandro aqui bem falou. Eu lembro em 2015, a gente discutindo, vários líderes nas igrejas de Cristo internacionais do Brasil, para onde a gente iria enviar a próxima missão aqui em São Paulo. Eu lembro que uns acreditavam que era Fortaleza, que a gente precisava fortalecer a nossa presença lá no Nordeste. Outros acreditavam que a gente devia ir para Curitiba, que era mais pertinho ali de São Paulo. Outros acreditavam que a gente devia ir para o Sul. A gente tinha enviado uma missão há anos atrás para Porto Alegre, que acabou não indo para frente. E alguns acreditavam que a gente precisava voltar lá e persistir nesse sonho de plantar Porto Alegre. Eu e Ana, a gente tinha no coração, no entanto, que pelas condições que a gente tinha em São Paulo, o lugar que a gente deveria implantar uma igreja era um lugar bem mais perto de São Paulo, porque nós não nos víamos muito fortes, honestamente. E a gente pensava, não, a gente precisa enviar sem dúvida uma missão, mas para um lugar um pouquinho mais perto, que dê para a gente ir com mais frequência, que dê para eles virem com mais frequência. E Deus colocou de fato no nosso coração que a igreja deveria ser plantada aqui em Ribeirão Preto. Eu acredito que foi o Espírito mesmo que acabou confirmando essa decisão e fazendo todos os líderes e todo mundo em sintonia a coordenar esforços para que a missão viesse aqui para Ribeirão Preto. E a gente lembra, de fato, do ano e meio incrível que a gente passou lá com Leandro e Vânia. Leandro e Vânia lideravam um grupo pequeno de pessoas no setor da região oeste. Eles tinham um sonho lá no coração deles, mas que poucas pessoas sabiam qual era esse sonho. Eu certamente não era um deles. E eles se apresentaram lá, a gente tem a vontade de ser treinado. E o Leandro e a Vânia, eles eram bem cruzinhos mesmo. Mas eles tiveram uma humildade que eu, nos meus 24 anos de cristão, tenho visto pouquíssimas vezes. E eles se colocaram lá, Daniel Henrique se colocou para ser treinado, Caio e a Ana se colocaram para ser treinados, e os outros do time missionário. E por 1 ano e meio a gente andando lá pelos corredores e os campos da USP, estudando a Bíblia com muitas pessoas, evangelizando, fazendo bate-papos, tendo perrengues e passando por muitas situações, mas aprendendo e criando amizade uns com os outros e laços que perduram até os dias de hoje. Vocês aprenderam muito, mas nós aprendemos muito com vocês também. Nossa vida foi transformada por causa do que Deus fez na vida de vocês. Eu agradeço, nós agradecemos a vocês por terem se permitido ser ensinados por nós e terem participado da nossa vida. Essa igreja tem se tornado uma igreja extraordinária. A fé de vocês tem encorajado, sem dúvida, os nossos corações lá em São Paulo, mas tem encorajado o coração de muitas pessoas nas igrejas de Cristo, em São Paulo, em todas as regiões lá, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, em Brasília, em todos os lugares onde há irmãos que os conhecem. Muito obrigado por convidar a gente para participar desse momento especial. E quando eu falo momento especial, é a trajetória da fé de vocês, de você, que estudou cristão há 1 mês, há 1 ano, há 5 anos, e que tem dado do seu coração para construir essa experiência que Deus está escrevendo aqui nessa cidade. Eu volto a pensar, você lembra quando você tinha 6 anos? Alguns de nós, né, temos uma memória ou outra lá. Você lembra, começando a virar gente, o que você queria ser? Pensando, né, quando a gente é pequenininho, a gente pensa, nossa, o que eu quero ser? O que eu quero me tornar? Como eu quero ser? As lembranças mais antigas que eu tenho, eu era um pivetinho, né, um molequinho, e eu adorava Xuxa, o show da Xuxa. E eu queria, meu sonho era descer daquele disco voador. Desculpa, eu estou entregando aqui minha idade. Mas descer daquele disco voador do qual a Xuxa descia de segunda a sexta naquele programa de televisão. Aí eu cresci um pouquinho mais. Aí eu queria me tornar como a Madonna. Que a Madonna, desculpa, eu sei que é embaraçoso falar essas coisas, mas a Madonna era criativa, ela era ambiciosa, ela era uma mestre dos palcos e sabia dominar. E eu falei, uau, que incrível isso! Eu cresci mais um pouquinho. Aí eu queria ser agora como o Bill Gates. Eu queria aparecer na capa da revista Time,
tipo, o homem mais rico do mundo. É isso, esse é o meu destino. E aí eu cresci mais um pouquinho, e nesse tempo todo, sempre a admiração pelo super-homem, aquele desejo de voar. Uau, eu quero ir a lugares, eu quero desbravar o mundo, eu quero ter esse peito forte, capaz de enfrentar qualquer coisa, de receber bala e de não ser ferido. Mas recentemente, né, faz anos agora que a gente está de volta lá, capital de São Paulo, e eu tenho um desejo enrustido de ser como Flash. Eu queria não precisar passar pelo trânsito e chegar nos lugares onde eu quero chegar rapidinho, na hora que eu preciso chegar. Mas todos nós, ao longo da vida, desde a mais tenra idade, a gente tem o desejo de ser como alguém, não? A gente tem pessoas, a gente tem ideias, ideais, a gente quer se formar, a gente quer ser como alguém. A gente admira coisas nos outros e a gente tem esse desejo de ser parecido com essas pessoas. E a gente também vai tendo a visão de quem a gente não quer ser. De como a gente não quer ser. Aquele exemplo de falar, uau, eu não quero. Alguns de nós, né, olha para os pais. Fazer, eu não quero ser como meus pais. Só para descobrir 10, 20 anos depois que não tem jeito. Você vai ser parecido com os seus pais. Eu sinto muito se eu estou estourando a bolha sua. Mas, né, Legião Urbana já falava isso há muitos anos, de que a gente vai ser como nossos pais. Quando eu me tornei cristão, um pouco mais anos depois disso, eu me tornei cristão, eu fui apresentado ao universo dos personagens históricos que estão narrados nas Escrituras Sagradas. E aí se abriu um novo hall de pessoas e de heróis. Eu falei, uau, isso é incrível! E meu coração foi estimulado para querer ser, para querer imitar pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu lembro, conhecendo pela primeira vez, por exemplo, a história de um adolescente que tinha 11 irmãos. E ele era o filho favorito do pai. O nome dele era José. E como quase todo filho favorito, né? Ele era meio mimadinho pelo pai mesmo. E o pai tratava ele de uma forma meio especial. E isso, inevitavelmente, despertou o quê? A inveja dos filhos, que se ressentiam de José ser tratado de forma especial. E ficaram com tanta raiva, na verdade, que acabaram tendo a oportunidade, vendendo José como escravo. Você precisa estar com bastante raiva, não? Para vender seu filho. Eu sei que a gente comete maldade contra nossos irmãos, mas esse nível aqui de raiva foi para outro nível. E aí José foi vendido, acabou sendo vendido para uma casa lá no Egito, e ele se tornou escravo, então, de um homem chamado Potifar, que era um homem rico. Aí ele tinha uma esposa estonteantemente bonita, as escrituras dizem. E José, ele se mostrou um homem competente, ele não deixou a amargura dominar o coração dele, ele se mostrou um homem competente, ele foi progredindo ao cuidar dos negócios de Potifar, e a casa de Potifar, os negócios de Potifar foram progredindo debaixo da administração de José. O único probleminha na vida de José, fora o fato dele ser escravo, era que a esposa de Potifar estava dando em cima de José o tempo todo. E a gente lê o seguinte, que José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José, a gente lê aqui nessa passagem, foi um homem que bateu o pé no que diz respeito à pureza dele. Ele falou, eu não vou ser puro. Ele podia se dar desculpas para ser impuro. Ele podia falar, meu, Deus já me abandonou mesmo, Deus já me deixou ser vendido como escravo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer o que me der a mente, essa mulher que está atrás de mim, e eu vou ficar negando fogo, eu vou atrás dela mesmo. Mas José não fez isso. José não só se afastava dela, ele evitava ficar na presença dela. E se você continuar lendo a história, está lá em Gênesis 39, você vai ver que José pagou um preço alto por se manter firme ao ideal de pureza dele, ao ideal de pureza das Escrituras Sagradas. Hoje em dia, falar de pureza é quase que um palavrão em certos meios, não?
Se você fala, não, tem que ser puro, ih, você é um puritano, ih, você é e aí vai. Falar de não ter sexo antes do casamento é sinônimo de ser uma pessoa retrógrada, de ser uma pessoa que não entende nada da vida. Como assim? Você não vai experimentar? Não vai fazer um test drive para ver se as coisas funcionam, se a coisa vai dar certo? Como se o sexo fosse a parte mais difícil do casamento de funcionar, né? O sexo é bem intuitivo, todo mundo sabe fazer. O que é difícil é o que vem antes do sexo, o relacionamento, a construção, a amizade. Disso ninguém fala, apesar de estar todo mundo se divorciando. Né? Como se a estratégia que o mundo oferecesse para nós estivesse dando certo. Mas é assim que é visto. A gente tem uma geração de homens e mulheres hoje que nem entendem, nem querem entender o valor de se preservar. De preservar, de proteger algo que é valioso aos olhos de Deus. De esperar pelo momento certo de ter um relacionamento sexual. Sexo é bom, é isso mesmo, é bom mesmo. Mas é bom no momento certo. É bom na hora certa. A gente tem uma geração de pessoas que não conseguem vencer o impulso da pornografia. Que não conseguem ficar 6 meses, 1 ano sem se masturbar. Sem ceder aos estímulos sexuais que existem ao nosso redor. E por outro lado, a gente tem um homem, José, boa pinta, atraente, que poderia ter tido todas as mulheres bonitas que ele quisesse na vida dele, mas que havia entendido que a pureza sexual era um valor pelo qual valia a pena lutar. Amém. E ao conhecer essa história de José, ele tinha acabado de entrar no meu hall de heróis. Uau! Esse homem é um homem cuja pureza eu quero imitar, que eu quero aspirar. Pode ser difícil, e tem sido difícil, mas eu não vou desistir de imitar a ele. E aí, lendo mais as escrituras, me deparei com outro homem chamado Jonas, que viveu séculos depois de José viver, outro israelita. Ele era um profeta. Um profeta era um homem ou uma mulher que Deus escolhia, falava algumas coisas direto para esse homem, para essa mulher, para esse homem falar para o resto do povo de Deus a mensagem que Deus tinha falado. E Deus chamou o profeta e deu a seguinte mensagem para ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era a capital da nação assíria. Essa época ela ainda não era um império, que viria a se tornar algumas décadas depois. Mas Nínive, a Assíria, já era conhecida pela maldade dele, como diz aqui as escrituras. Nínive, os assírios, por exemplo, eles praticavam... Tá para os ouvidos, se você não quiser ouvir algumas coisas perturbadoras, mas eles praticavam esfoliação, tirar a pele das pessoas, empalação, não vou explicar, esquartejamento, amputações, cegamento e outros métodos de tortura, obviamente todos em pessoas vivas. E Deus compreensivelmente queria chamá-los ao arrependimento, né? Se você visse um assírio hoje, naquela época, era aquele tipo de pessoa que você ia falar: esse daí precisa de Jesus, esse daí precisa de salvação. E Deus queria que eles tivessem a chance de mudar e de se arrepender. Mas aí quando Deus chama Jonas, olha a resposta de Jonas: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis, acredita-se que era uma localidade lá na Espanha. Ou seja, Jonas estava aqui em Israel, a Assíria estava aqui, a Espanha estava aqui. Jonas foi exatamente do lado oposto para onde Deus queria que Jonas fosse. E aí Deus tem uma longa DR, né, com Jonas. Essa DR envolve um convencimento, envolve colocar Jonas lá dentro de um peixe grande, passar uns dias, aquele tempo, né, que a gente precisa para acalmar o nosso coração. E aí, depois dessa DR, Jonas muda o coração e vai até os assírios e prega para os assírios a mensagem que Deus queria que ele pregasse. E sabe qual foi a resposta dos assírios? Os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiam-se de pano de saco. Isso era um costume de demonstração de arrependimento, de que você estava com uma tristeza grande no coração e que você queria mudar seus caminhos. Os ninivitas se arrependeram. Eles quiseram mudar sua vida. Um milagre incrível para aquele povo cruel decidisse voltar para Deus. Se você ler aqui no Profetas, você vai ver que o rei participou desse processo de arrependimento. Por conta do arrependimento do povo, tendo em vista
vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Todo mundo estava alegre, era uma festa, todo mundo estava celebrando, não? E quem devia estar celebrando mais do que todo mundo? O mensageiro que Deus usou para passar a mensagem de arrependimento para os assírios. Jonas devia estar em êxtase, não é verdade? Só que não. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, com o arrependimento dos assírios, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Jonas estava furioso porque Deus tinha perdoado os assírios. Jonas, ele conhecia o suficiente de Deus, essa era a realidade. Ele já conhecia o suficiente do caráter de Deus para saber que não existe pecado que Deus não perdoe quando alguém se arrepende, quando alguém se volta na direção de Deus. Não há nada. Eu não sei o que você fez no verão passado, mas seja lá o que você fez ou tenha deixado de fazer, Deus é capaz de te perdoar se você der um passo na direção de Deus. E Jonas sabia disso. Só que Jonas odiava os assírios. E ele não queria que Deus perdoasse os assírios. E ele fala: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas estava com raiva, porque ele não queria que os assírios fossem perdoados. Mas a natureza de Deus é tal que ele não pode evitar perdoar quando há arrependimento. O que a gente quer, muitas vezes, como Jonas queria, é que a justiça seja feita. E que a guilhotina caia sobre a cabeça do culpado, não? Especialmente quando a injustiça é feita contra nós. A gente quer que as pessoas paguem o preço da maldade que elas fizeram. O problema de Deus, é que Deus parece ser mais propenso a demonstrar misericórdia do que julgamento. Mas Jonas havia batido o pé dele aqui. E ele termina o livro dele numa incógnita. A gente não sabe como foi a resposta de Jonas. Será que Jonas decidiu mudar o coração e pensar como Deus pensava? Ou será que ele continuou na saga por ser um justiceiro? E por querer que a misericórdia de Deus ficasse de lado e a justiça dele fosse dada aos assírios? A gente não sabe. Mas independente de qualquer coisa boa que tenha havido sobre o profeta Jonas, quando eu li esse cara daí, eu pensei: eu não quero ser como ele. Eu não quero ir nesse... É perigoso ir para um lugar onde você deseja justiça de forma tão forte para os outros. E pode ser que a justiça venha para você da mesma forma. E ai de nós se a justiça de Deus vier para nós do jeito que Jonas queria que ela fosse para os assírios, não? Aí um tempo depois, eu continuando lendo a Bíblia, eu me deparei com Ruth. Ruth era uma mulher, uma estrangeira, que vivia ali em Moabe, que era um país à direita de Israel, hoje no Jordão. Uma estrangeira, mas que acabou sendo conhecida por sua lealdade. Uma mulher que acabou sendo conhecida por sua compaixão, por sua coragem. Tudo começou na história de Ruth quando uma mulher chamada Noemi, ela foi para Moabe porque estava tendo uma fome. Olha aqui para mim, todo mundo. Deixa o João se resolver lá. Tinha tido uma fome na nação de Israel. E ela, o marido e seus 2 filhos vão então para a nação de Moabe. E lá, os filhos de de Noemi, se casam com 2 mulheres. Uma delas chamava Ruth. Só que aí, desgraça acontece na vida de Noemi atrás de desgraça. O marido de Noemi morre. Depois o filho de Noemi morre, e o segundo filho de Noemi morre. E fica Noemi e as 2 noras ali numa terra estrangeira. E Noemi decide: eu preciso voltar para Israel. Noemi está arrasada, ela está se sentindo desgraçada aqui. E a gente lê que enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi disse para as 2 noras dela: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. E aí as noras de Noemi dizem para ela: não, a gente quer voltar com você lá para Israel. E aí Noemi insiste com elas. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas,
Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E uma das noras, acaba voltando mesmo para Moabe. Mas a outra, que era chamada Ruth, ela fala o seguinte: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth estava mudando de família ao dizer essas palavras. Ruth estava se mudando de cultura ao se mudar para outro país. Ruth estava mudando de família. Ruth estava mudando de país. E tudo isso sem nenhuma garantia. Noemi tinha deixado aberto o jogo para ela. Eu não tenho nada para te dar. Eu sou uma pessoa pobre e miserável. Deus tirou tudo de mim. Eu não tenho nada para te dar, Ruth. É melhor você voltar. Mas ainda assim, Ruth havia decidido associar o destino da sua vida aos desígnios de Noemi. Talvez, eu não sei, eu fico aqui me pensando, talvez Ruth tenha visto algo no marido dela, no relacionamento dele com o Deus de Israel. Talvez Ruth tenha visto alguma coisa diferente na vida de Noemi e no relacionamento que Noemi tinha tido com Deus. E esse algo que ela tenha visto talvez tenha despertado a curiosidade de Noemi para um Deus que era diferente de tudo mais que ela tinha visto e conhecido. E ela havia decidido naquele momento da vida dela, tudo lembra que Ruth era uma mulher jovem ainda, se você ler o livro inteiro, de que ela estava disposta a arriscar tudo e associar o destino da vida dela a aquela nação, Deus, aquela nação de Israel, que tinha como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus tinha decidido, Ruth tinha decidido associar a vida dela à figura daquele Deus. Ruth foi uma mulher fiel. Na hora de bater o pé, na hora de tomar uma decisão da vida dela, ela decidiu arriscar tudo e falou: a minha sorte, Noemi, o meu futuro vai pertencer à nação de Israel e ao Deus que você serve, ao Deus que eu vi meu ex-marido servir, ao Deus que eu tenho visto você servir ao longo de minha vida. E você? Você tem sido uma pessoa fiel? Se você é casado, você tem sido fiel ao seu cônjuge? Você fez votos, não? Quando casou lá atrás? Você tem sido fiel a esses votos lá na sua juventude? Ou as dificuldades do dia a dia têm balançado você e incentivado você a olhar para lugares para onde você não deveria olhar e aí procurar coisas que você não deveria procurar? Se você é um cristão, se você se considera um cristão hoje, você tem sido fiel aos votos que você fez a Deus? Você tem, mesmo nos momentos onde não parece que Deus tem dado nada para você, onde parece que Deus, na verdade, tem tirado algo de você, uau, minha vida parece estar pior, mais complicada do que quando eu não era cristão. Você continua fiel a Deus? Ou você está servindo ao que Deus pode dar para você, em vez de servir a pessoa de Deus? Você tem sido fiel ao povo de Deus? Quando Deus acrescentou você à lista de membros no céu, Ele também te acrescentou a lista de membros de alguma comunidade local. Não existe cristão solo. Não existe, isso é um conceito que não bate nas páginas das Escrituras. Você sempre precisa ser um cristão inserido em uma comunidade local, uma comunidade onde você tem relacionamentos um com o outro. Esse é o plano de Deus. Você tem sido fiel a essa comunidade? Você tem servido a essa comunidade com os dons que você recebeu de Deus? Porque os dons que você recebeu não são só para você usar para o seu bem. Você pode usar para o seu bem, Deus não se importa não. Ele é generoso, mas Ele também quer que a gente use esses dons para servir a comunidade, para servir os outros. Alguns sabem falar em público, outros sabem servir na mídia, outros sabem cantar, outros sabem arrumar, outros sabem estrategizar, outros sabem ser hospitaleiros, ser alegres, ganhar dinheiro. Tudo isso é para ser usado na comunidade do povo de Deus. Você tem sido fiel a usar seus dons?
Você tem permitido que as dificuldades da igreja, as pessoas com quem você não se dá bem, e sempre tem pessoas com quem você não se dá bem na igreja, tá? Aqui é um hospital que na maior parte do tempo as pessoas vão se recuperando, mas tem recaídas aqui dentro, certo? Então você vai ver e vai agir com pessoas que às vezes parecem meio loucas mesmo, e que estão doentes, e faz parte do plano de Deus isso. Você tem permitido que essas dificuldades façam você perder a alegria e o sonho do que significa estar dentro da igreja de Deus? Bem, Ruth, ao ler a história dela, uau, ela subiu lá em cima na minha lista de heroínas. Eu falei, eu preciso, eu quero, isso me inspira, eu quero ser fiel como essa mulher foi. Na hora de bater o pé, eu quero arriscar a minha sorte, junto à sorte do povo de Deus, junto à sorte do Deus de Israel. Amém. E por fim, lendo mais a Bíblia, já tinha lido os Evangelhos, mas Pilatos era um personagem tão secundário, né, que demorou muitos outros anos para eu me atentar melhor a ele. Surgiu à mente mais profundamente Pilatos. Obviamente Pilatos é conhecido por todos nós por ter sido o governador romano, né, que lavou as mãos e deixou Jesus, mandou que Jesus fosse crucificado lá. E você vê muitas pessoas por aí chamadas Ruth, até Jonas, né, é comum. Certamente José é muito comum, não pelo José de Gênesis, mas pelo José de Maria, mas tudo bem, né? José leva fama de qualquer jeito. Mas você não conhece, eu garanto, alguém chamado Pôncio, nem Pilatos, certo? E com razão, porque Pôncio Pilatos, de fato, não é famoso por algo bom nas Escrituras. A gente é apresentado para ele em mais detalhes nos 4 evangelhos, né? No finalzinho dos 4 evangelhos, onde os líderes judeus entregam Jesus às autoridades romanas, e a autoridade romana que significava os romanos ali era Pôncio Pilatos. E o que a gente vê nas Escrituras relatado de Pôncio Pilatos não é nada inspirador. Por exemplo, a gente lê que Pilatos sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Então Pilatos não era ignorante do fato de que estava acontecendo ali um traminho entre os judeus, de que aquilo não era um julgamento de verdade. Ele sabia que a motivação ali era inveja. E aí, ao discutir com os judeus que estavam entregando Jesus a ele, a gente lê que então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e eu vejo que não há nada que o condene. Herodes era outro líder. Pilatos tinha a jurisdição ali da Judéia, onde Jerusalém ficava. Herodes tinha a jurisdição da Galileia, que era como se fosse um outro estado, um mini estado ali no norte da Judéia. Então Herodes chegou à mesma conclusão e enviou Jesus de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Momentos depois de ter dito isso, Pilatos repetiu. Pilatos saiu novamente e disse, aqui eu trouxe a vocês, mas não encontrei nada nele, não encontrei nele motivo algum de acusação. Ele está falando com o povo agora. Então Pilatos falou com os líderes religiosos, Pilatos falou com o povo. Sua própria mulher havia tentado avisar Pilatos. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada eu tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Pilatos não ouviu a esposa. Homens, vamos ouvir nossas esposas, amém? Que geralmente vem algo de bom quando a esposa fala conosco. Mas sabe por que será que Pilatos foi adiante, mesmo assim, e entregou Jesus para ser crucificado? Mesmo tendo ampla evidência de que ele sabia de que Jesus não era culpado. Pilatos viu, diante da pressão que os líderes religiosos estavam exercendo sobre ele, incitado pelos líderes, o povo todo estava ali clamando para Jesus ser crucificado. A gente lê que Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. E um tumulto para um cara que governava uma província rebelde romana, como era a Judéia, era a última coisa de que ele queria ouvir falar. Porque aquilo estava colocando em xeque o cargo de Pilatos. Se tivesse mais um tumulto, e Pilatos já tinha um histórico de ter tido vários tumultos debaixo da chefia dele, era o que faltaria para Roma falar: meu, sai,
E quando Roma tirava um governante assim, não era bom o futuro, a perspectiva desse governante. Pilatos ficou com medo, ele se agarrou ao poder, ele queria manter a ordem ali a qualquer custo, independente do preço que alguém fosse pagar. Ele queria salvar o dele da reta. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E aí lavar as mãos, né? Um mero ato de higiene, acabou sendo manchado e hoje tem a fama de se isentar, de assumir a responsabilidade. De você, não, isso daqui não é mais comigo, é vocês que vão cuidar e ter a responsabilidade disso daí. E isso em si, não ter assumido a responsabilidade pelo qual ele era responsável, já teria sido ruim o suficiente. Mas a coisa piora para Pilatos, na minha visão. Porque a gente lê que Pilatos mandou que Jesus fosse crucificado. E aí, quando Jesus já tinha sido pregado lá ao madeiro, a gente lê que Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E aí os líderes judeus não gostaram dos dizeres dessa placa. E eles falam, Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. E aí Pilatos tem a reação mais irônica possível diante disso daqui. Ele fala, Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Na hora de bater o pé e defender uma pessoa inocente, ele foi covarde. Ele se apegou ao dele. Ele quis proteger o dele. Ele lavou as mãos. Na hora de decidir a coisa mais irrelevante do mundo, que era a plaquinha dizendo quem Jesus era ou dizia ser, aí Pilatos bate o pé e fala: o que escrevi, eu escrevi. Ninguém vai me contrariar não aqui. Pilatos, o líder da irrelevância. O líder que sabe bater o pé na hora quando não importa. E que na hora que importa, não sabe tomar uma decisão e de se levantar e ir contra o que é errado. Infelizmente, eu acredito que eu e você somos mais Pilatos do que a gente gostaria de ser. A gente é como Pilatos quando a gente é pressionado na escola ou na faculdade pelos colegas a beber álcool, a experimentar drogas, a ser impuro, a dormir com aquele lá, a dormir com aquela lá. E a gente não tem coragem de dizer não, porque a gente quer fazer parte da turma. A gente não quer ser visto como ET. A gente não quer parecer que a gente é puritano, de que a gente é para trás. Ou a gente então é como Pilatos, quando no trabalho alguém fala, diz que eu não estou, e a gente não bate o pé dizendo, eu não vou mentir. Vamos arrumar outra coisa que eu vou falar aqui no telefone, mas não uma mentira. Ou então quando alguém manda a gente fazer uma coisa que a gente sabe ser ilegal ou duvidosa, e a gente não fala, eu não vou fazer isso, porque isso vai contra a minha convicção do que é certo e do que é errado. Mas ao mesmo tempo em que a gente deixa essas coisas muito relevantes na nossa vida de lado, a gente é capaz de ceder às pressões do mundo de formas gritantes. A gente também é capaz de virar arautos da moralidade no Instagram. Quando a gente está lá falando, xingando o político A ou xingando o político B. Como você pode apoiar essa pessoa? Ela é um ladrão, ele é um ladrão. Que autoridade que eu e você temos de chamar outra pessoa de ladrão? Quando a gente é ladrão ao roubar o governo na nossa declaração de imposto de renda, fingindo que a gente não recebe isso, ou mentindo sobre aquele valor lá. Que autoridade eu e você temos de bater o pé nessa hora, quando nas horas mais relevantes da nossa vida a gente não está decidindo fazer o que é certo? As mesmas pessoas que cedem à pressão dos colegas para usar drogas ou para se fazer sexo com fulano, com Beltrano, em nome de ser aceito na turma, vira mestre ao defender a ideologia X ou defender a ideologia Y. Alguns atacam, defendem, agridem até pessoas em nome de uma ideia. Você não consegue ser fiel nem às coisas que você mesmo acredita serem verdadeiras. E você xinga os outros porque eles defendem alguma ideologia com a qual você não concorda? Tem como ser mais Pilatos do que isso?
As coisas sobre as quais a gente tem controle direto, que estão ali na nossa mão, que só dependem da nossa decisão, a gente não bate o pé, a gente não é radical como deveria ser. Quando diz respeito a falar com o outro, a analisar a vida do outro, a se colocar debaixo ou por trás do véu da internet, na rede social, e falar nossas opiniões sem filtro, a gente é muito bom em fazer isso, né? Eu estou falando de vocês e de mim, cristãos. Isso é esperado de quem não é cristão. Agora, de nós que somos cristãos, isso é ser como Pilatos. Será que não está na hora da gente parar de ser como Pilatos e decidir bater o pé naquilo que realmente importa mais, naquilo que está diretamente sob a nossa responsabilidade, que só nós podemos decidir ou não decidir, em vez de ficar batendo boca com os outros sobre aqueles assuntos sobre os quais você nem está na posição de decidir nada a respeito? Que não depende de você fazer algo, que não depende de você decidir. Eu posso te falar, sem sombra de dúvidas, que Pilatos não entrou no meu hall de heróis que eu gostaria de imitar na minha vida. E para a gente concluir, tudo isso nos leva à pergunta que eu fiz originalmente. Quem você quer ser quando crescer? Quem você queria ser quando você era um moleque? Uma moleca? Quem que você admirava? O que você gostaria de ser? E eu posso falar aqui seguramente, né? Porque a maioria de vocês aqui ainda tem muita vida pela frente, são a maioria aqui jovens. Você ainda está na posição de decidir quem você vai ser, quem você quer ser. E não só como pessoa também, mas quem vocês aqui na igreja de Ribeirão Preto querem ser? Vocês são uma igreja novinha, tem tanto futuro para vocês, tem tanta história a ser contada. Vocês aqui em Ribeirão querem ser conhecidos pelo quê? Pela pureza de José? Alguém aqui quer ser conhecido por ser um justiceiro como Jonas? Mas a gente quer ser conhecido por ser uma pessoa, uma igreja fiel, como Ruth foi? Eu não tenho dúvida de que vocês não querem ser os líderes e os mestres da irrelevância, como Pilatos o foi. Se você está aqui nos visitando, talvez você tenha aqui chegado e falou, é aniversário dessa igreja, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Deixa eu perguntar para você, o que você sonha em ser na sua vida? Quem você quer ser? Pelo que você quer ser conhecido na sua vida? Talvez você não está feliz pelo que você é conhecido hoje na sua vida. Talvez alguma coisa, talvez você já tenha vivido vários anos e você pensa, uau. E talvez você tenha até uma certa tristeza no seu coração. Uau, é duro lidar com essa amargura, porque eu já vivi, já fiz minhas besteiras. Agora, será que tem jeito para mim? Será que tem como voltar? Se você é uma dessas pessoas que não está satisfeito, se você está satisfeito com sua vida, boa sorte. Aproveite, faça o melhor que você puder com ela. Agora, se você não está satisfeito com a sua vida, se você tem algo que você fala, eu gostaria de mudar na minha vida, eu queria falar para você que Deus é um Deus que adora criar coisas novas. Amém. Deus é um Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Deus vê a mudança antes de você sonhar em vê-la. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus, Ele opera no ramo de transformação de vida. Deus sabe transformar a vida. Ele é competente em mudar a vida das pessoas. Sua mãe pode mudar. Seu namorado pode mudar. Você pode mudar. Eu posso mudar. Deus sabe o caminho para a gente mudar. E a maneira, o caminho por meio do qual a gente muda, não é seguindo os 7 hábitos, ou os 5 princípios que vão mudar a sua vida. Não. A maneira por meio da qual a gente pode mudar a nossa vida é nos relacionando com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não é que exista um caminho. O homem Jesus é o caminho. Amém. É imitando a Jesus que a gente trilha o caminho que leva até Deus. Não é que exista uma verdade. A pessoa de Jesus é a verdade. Amém. E é nos relacionando com Ele que a gente vai conhecendo mais essa verdade. Não é que exista uma vida. O próprio Jesus é a vida. E é seguindo a Ele que a gente pode mudar de vida. É no contexto de um relacionamento. Não é uma lista de regras. Cristianismo não tem a ver com faz A, B, C, D e aí, pluft.
sai um cristão do outro lado. Cristianismo tem a ver com um relacionamento, uma amizade com uma pessoa viva, não uma pessoa morta. Uma pessoa viva, Jesus Cristo. Eu já fui conhecido por várias coisas na minha vida, e sou conhecido hoje. Algumas dessas coisas eu me orgulho. Eu fico super encorajado a ouvir coisas como que o Leandro falou aqui. Embora eu acho que ele foi bem generoso mesmo. Mas outras coisas a respeito das quais eu sou conhecido, eu me envergonho. Eu não quero ser conhecido por essas coisas. Me dá tristeza ver o que o fruto da minha vida tem produzido. Mas eu sei que no final das contas, no final dessa jornada, o que vai contar não é a opinião que os outros têm de mim, embora essa opinião tenha alguma importância, especialmente das pessoas mais próximas. O que vai contar não é nem mesmo a opinião que eu tenho sobre mim, embora isso também tenha, obviamente, uma relevância. O que vai contar é a opinião de Deus sobre mim. Essa é a opinião que realmente vai fazer a diferença. Eu quero ser um homem fiel, como Ruth foi uma mulher fiel. Eu quero ser puro, como José foi um homem puro. Eu quero ser misericordioso, ao contrário de Jonas. Eu quero ter coragem para bater o pé naquilo que mais importa. E deixar passar, se for o caso, as coisas mais irrelevantes. Porque eu não tenho forças para trilhar, para batalhar em todas as batalhas da vida. Eu quero ter discernimento e a sabedoria para escolher aquilo que realmente mais importa na vida. E bater o pé nessas coisas. E acima de tudo isso, eu quero ser conhecido por ser um bom discípulo de Jesus. Eu quero ser um bom estudante de Jesus. Eu quero ser um bom cristão. Porque isso é tudo que basta. Ser um bom cristão. Que você, Igreja de Ribeirão, que você, cada indivíduo que está aqui, que já é um discípulo, que você não se canse de lutar para ser um bom discípulo de Jesus. Se você está aqui nos visitando, minha oração por você é que você tenha curiosidade de conhecer esse homem Deus e que você venha estudar as Escrituras com algum membro aqui dessa igreja, para que você investigue essa pessoa e você possa ver se ela tem algo para você que é melhor do que o caminho que você está seguindo até agora. E para todos nós, que a gente lute para nos manter fiéis, íntimos a Jesus, para conhecê-lo, para gostar de passar tempo com Ele. Eu desejo para vocês todos aqui, para a minha vida, que estão aqui há 6 anos, há 3 anos, há 1 mês, é que você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, é que a gente, quando crescer, seja como Jesus. Amém. Vamos lá. Obrigado, Pai, por esse momento especial, esse momento em que a gente está relembrando Deus. 6 anos de história. E para muitos aqui tem sido a história de suas vidas junto ao Senhor, Pai. Foi aqui nessa igreja, foi por meio dessa comunidade, por meio desses missionários, que o Senhor começou essa jornada de fé, que vai render tantos frutos ao longo dos anos e das décadas. Eu te agradeço por esse trabalho do Senhor, eu te agradeço por cada um aqui. Eu oro, Deus, que o Senhor renove o desejo de nossos corações de ser como Jesus. De aproveitar os heróis e as heroínas que a gente vê nas Escrituras, que na verdade nos apontam para o seu caráter. Porque o Senhor era puro, o Senhor era fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor sabia as batalhas certas para se batalhar. O Senhor é perfeito, Pai. O Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós te amamos e te oramos em teu precioso nome. Amém. Obrigado.